Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos na nossa palestra híbrida, que temos irmãos aqui na nossa casa, Maria Eulália presencialmente, e os irmãos que estão à distância também pela internet. Na noite de hoje, estamos recebendo o nosso irmão querido, Eudes, com a palestra com o tema Perdão. Seja bem-vindo, Eudes. Obrigado, Milúcia. Boa noite a todos. Rogamos aí as bênçãos e a proteção dos benfeitores da União Espírita de Maria Eulália para que nos envolva a todos, tanto quem está presencial ou quem está pelo canal do Zoom online. Lembrando que essa palestra, os trabalhadores, depois ela está sendo gravada e vai ficar gravada na página do YouTube lá da União Espírita de Maria Eulália. Depois estaremos aí compartilhando ela, né, pelo WhatsApp, pelo Facebook, para que mais pessoas possam assistir. O tema perdão. Muitas pessoas poderiam estar aí nos dizendo, e muitas pessoas poderiam estar talvez até questionando, por que de novo esse tema, né? Que palestrante que não falou de perdão até hoje? Praticamente todos. Quantas vezes serão necessárias para estarmos tratando desse tema do perdão? A gente observa uma extrema dificuldade em todos nós, realmente, de exercitar o perdão. Porque o perdão, necessariamente, ele não é necessário apenas quando somos ofendidos, perseguidos, humilhados. A partir do momento que nós fazemos julgamentos, e esses julgamentos são inconvenientes, muitas vezes esses julgamentos não têm razão de ser, muitas vezes as críticas que nós fazemos ao comportamento de quem quer que seja, da mesma forma que essas outras pessoas estão nos observando e fazendo críticas e julgamentos dos nossos comportamentos, nós observamos que, pelo estudo que nós fazemos da doutrina espírita, e até mais, né, antes da própria doutrina espírita, nós sabemos que os cientistas, muitos deles, já descobriram que tudo no planeta Terra é energia. Jesus falou sobre isso, do poder da oração, que é uma energia, do poder do nosso pensamento, quando ele disse para que pedíssemos para que uma montanha se transportasse de um lugar para outro, mostrando a força do pensamento. Então, como estamos mergulhado nesta energia, então tudo que nós pensamos, tudo que nós sentimos e tudo que nós falamos e fazemos vai gerar algo no universo, no planeta Terra, na minha casa, no meu ambiente de trabalho, e vai gerar, primeiramente, algo em mim. É uma energia que eu estou projetando, que saiu de dentro de mim. E essas energias, com certeza, têm consequências. Consequências boas ou consequências ruins, dependendo de como eu estou armazenando, construindo, arquitetando os meus pensamentos e os meus sentimentos. Aí entra, quando nós falamos de julgamentos e críticas, quando nós não concordamos com o comportamento ou com a maneira de pensar de quem quer que seja uma pessoa próxima das nossas relações, seja uma pessoa que nunca conhecemos, não vamos conhecer e não nos conhecem, nós estamos projetando essa energia quando julgamos, criticamos, falando mal, ou quando elogiamos e falamos bem, essa pessoa, dependendo do seu estado emocional, psicológico e espiritual, ela vai receber ou não essa projeção energética que eu estou transmitindo. E quando nós entramos na área pessoal e a gente observa quantas pessoas que nos invejam, quantas pessoas que não gostam da gente, quantas pessoas que não estão felizes com as nossas vitórias, com os nossos sucessos, com o fato de termos um relacionamento, seja de namoro, noivado, casamento, aparentemente feliz e de bem, ou se estamos profissionalmente nos projetando de forma muito
boa, onde estamos tendo sucesso, e muitas pessoas dessas que estão nos observando estão emitindo esses pensamentos bons e ruins da mesma forma que nós. E somos responsáveis pela mudança dessas energias, porque estamos jogando para o universo e para essas pessoas esses pensamentos. Então, lê do engano daqueles de nós que, quando fazemos uma crítica ou reclamamos de alguma coisa, isso não vai ter consequência, porque terão consequências, boas ou ruins, porque eu me torno responsável pelo que eu penso, pelo que eu sinto, pelo que eu falo e pelo que eu faço. Porque até então, durante muito tempo no próprio movimento espírita, para aqueles de muitos companheiros que não aprofundam o conhecimento no estudo, na meditação, na reflexão dos estudos do evangelho que Jesus nos trouxe, na própria doutrina espírita, acreditavam que nós temos responsabilidade apenas com aquilo que nós fazemos. Por isso que muita gente entra no movimento de fazer coisas numa prática da caridade, onde não entendeu que essa caridade ela começa dentro de nós com os nossos pensamentos e sentimentos. É lógico que estamos num processo de amadurecimento. Nesse processo de amadurecimento, tem muitas coisas que não compreendemos, não entendemos, que não vamos conseguir realizar, ou que teremos muita dificuldade de entender, por mais que pensemos, meditemos, refletimos, peçamos ajuda aos benfeitores, a Deus, a Jesus, para abrir a nossa mente, a nossa consciência, para entender aquilo que não compreendemos ainda, e estaremos aí batendo as portas da necessidade de perdoar ou de pedir perdão a alguém. Mas para estar nesse estado de consciência, onde eu entendo que eu preciso pedir perdão para alguém, ou que eu entendo que alguém tem que pedir perdão para mim, é porque eu já estou num estado de consciência onde o conhecimento das leis divinas já está tendo um efeito muito positivo e transformador na minha intimidade. Porque eu preciso tomar consciência das minhas responsabilidades diante, não apenas da sociedade, porque hoje eu sou exatamente quem eu sou, como eu sinto, como eu penso, como eu falo. O meu corpo, ele é a projeção daquilo que eu construí em vidas passadas. Os meus pensamentos e os meus sentimentos. Tanto as minhas dificuldades quanto as minhas facilidades, construídas através desse esforço que eu posso ter desenvolvido em outras vidas, hoje eu trago dentro de mim esse estado de compreensão, de entendimento da responsabilidade que eu tenho diante de tudo. Ou eu ainda estou patinando para entender, sofrendo muito, porque não compreendo, não entendo, porque não quero assumir as responsabilidades dos meus atos, pensamentos e sentimentos, ou eu entendo que não são minhas responsabilidades, que é responsabilidade do meu pai, pela forma como meu pai e minha mãe me educou, que é responsabilidade da minha avó, pela forma como ela me educou, que é responsabilidade da minha madrinha, do meu tio, da minha tia, do meu vizinho, do meu professor, e assim de tantas outras experiências que nós vivenciamos ao longo do tempo, que quando vamos fazer uma análise, quantas vezes nossa mãe falou coisas negativas em relação ao nosso pai, ao nosso avô, à nossa avó, os pais dela, os sogros dela, a sogra dela, irmãos, cunhados, e nós guardamos isso dentro de nós como se fosse uma verdade e passamos a nos comportar exatamente como essas pessoas se comportavam em relação a essas outras pessoas. E aí o nosso entendimento é que eu não sou responsável. Quem é responsável é minha mãe, é ela que tem a culpa. Mas como tudo está num processo de evolução, a psicologia, a sociologia, né, o próprio direito, estão aí mostrando que nós temos que assumir a responsabilidade dos nossos atos. A doutrina espírita, principalmente, vem nos trazer
essa ideia e essa aceitação que o movimento da culpa deve ser trocado pela responsabilidade. A questão do perdão é tão sério, é tão grave, que nós não temos noção dessa gravidade e da seriedade do perdão, que o plano espiritual está infestado de milhões, ou poderemos dizer bilhões de espíritos que estão carregados de mágoa, carregados de rancor, de ressentimento, carregados de ódio, de desejo de vingança, porque não acreditam nas leis divinas, não acreditam na justiça divina e desejam e querem fazer justiça com as próprias mãos. E se tornam espíritos obsessores, espíritos perturbados, que ficam numa sede insaciável de buscar aqueles que ele entende que lhes prejudicaram nessa sua última encarnação. E ficam numa busca infreável de perseguir aquele que ele entende que prejudicou ele, perseguindo, perturbando, desequilibrando, interferindo na vida daqueles com quem ele convive e mostrando que ele tem mais poder em espírito desencarnado do que quando estava encarnado. Porque nós não os vemos, não os ouvimos e muitas vezes não os percebemos. E eles estão aí interferindo na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de sentir, na nossa forma de falar e na nossa forma de agir. E por não nos conhecermos, não percebemos que estamos sob a influência desses espíritos. Aí vamos perceber a gravidade e a necessidade de perdoar. Porque muitos espíritos, mesmo que não tenham inimigos, que foi um homem ou uma mulher de bem, que ao fazer uma avaliação da sua vida, não tem pessoas com quem haja necessidade de perdoar, fazendo uma análise profunda e consciencial, mas desencarna. E muitas vezes percebe que o seu estado de desencarnado é lamentável, apesar de ter sido um homem bom, uma mulher boa, apesar de ter sido religioso, de ir à igreja toda semana, de ir ao centro espírita, de ir ao lugar onde ele ia fazer o movimento do cultivo e do culto a Deus, às leis divinas. Mas muitas vezes apenas um movimento externo, onde não houve transformação, onde não houve mudança dos pensamentos, dos sentimentos. Nós trazemos aqui um caso que é conhecido no movimento espírita e que nós já falamos diversas outras vezes em tantas palestras quanto já podemos falar, que é o caso de André Luiz. André Luiz, ele veio de uma família muito rica no estado de Minas ou do Rio de Janeiro, não há uma especificidade em que lugar que ele morava, essa divulgação, até porque a colônia espiritual Nosso Lar, ela está em parte do Rio de Janeiro, em parte de Minas Gerais. Ele estudou medicina, tornou-se um médico, mas era um homem extremamente vaidoso. Ia na igreja todos os domingos, na missa pela manhã, mas tinha esse movimento externo. Ele foi contaminado, adquiriu uma doença que estava tendo na época, quando ele desencarnou, e chegando no plano espiritual, ele, não aceitando o seu estado de desencarnado, começou um movimento de culpar a Deus pelo estado que ele estava, que era um estado perturbador, porque ele foi para o umbral. E conforme ele nos relata, ele ficou 8 anos no umbral. 8 anos, andando de um lado pelo outro. Só que ele ainda teve a felicidade de receber a proteção de sua mãe, que já havia desencarnado. E é um espírito que tem um estado evolutivo maior do que o dele, maior do que muitos. Tanto é que ela vivia, né, na época, numa colônia espiritual que está acima de Nosso Lar, que poucos poderiam ir visitá-la, a não ser com autorização e com permissão daqueles que a dirigiam. André Luiz, nesse movimento de culpar a Deus pelo seu estado,
sentindo falta da esposa e dos filhos, da sua vida profissional, da sua vida social, ele começou nesse movimento de culpar a Deus pelo estado em que ele estava. Ele só conseguiu mudar o seu estado quando ele entendeu isso de Santo Clarencio, que é o ministro da cidade de Nosso Lar na época, que o acompanhava a pedido de sua mãe, né? E outros espíritos a pedido de Clarencio, que acompanhavam ele, protegendo ele da maneira que podia, falando ao seu ouvido para que ele captasse os pensamentos desses trabalhadores e benfeitores, até o momento em que, mais ou menos 4 anos depois de desencarnado, ele começou a entender que não era Deus o culpado pelo que estava acontecendo com ele, que era ele o culpado por tudo que estava lhe acontecendo. Aí ele começou a fazer um movimento, mudando a sua maneira de pensar e de sentir. Ele começou a fazer um movimento de pedir perdão a Deus. Ficou mais ou menos uns 4 anos orando nesse movimento de pedir perdão, assumindo a sua responsabilidade pelos seus equívocos, enquanto encarnado e depois desencarnado, mas ele conseguiu atingir, vamos dizer, a plenitude da prece da oração, que não basta apenas falar: Deus me perdoe pelo que eu fiz, pelo péssimo marido, pelo péssimo pai, pelo péssimo profissional, pelo péssimo cidadão e tantas outras coisas. Não. Ele conseguiu atingir o ápice desse estado que Jesus fala da oração, que nos muda e nos transforma, mais ou menos 3 ou 4 anos depois de reconhecer que ele era o responsável por tudo que estava acontecendo com ele. Quando ele conseguiu fazer essa conexão interna, olhando para dentro dele, assumindo a sua responsabilidade e pedindo perdão por tudo, e não culpando os outros por aquilo que estava acontecendo, ele conseguiu perceber a presença ao seu lado do benfeitor Clarencio. E aí ele é levado por uma maca para a cidade de Nosso Lar, fica no hospital internado, sob muitos cuidados. Lísias o vai visitar, ficou responsável por acompanhá-lo, e assim a história segue. O que nós percebemos? A importância do perdão. André Luiz é um caso, mas existem milhões ou bilhões de casos de espíritos que estão do outro lado, presos às situações que eles vivenciaram na sua última encarnação, que pode ter sido há 100, 200, 300, 500, 600 anos, onde ele foi perseguido, onde ele foi assassinado, onde ele foi traído, onde roubaram tudo que ele tinha, onde a sua esposa foi violentada, suas filhas, e ele teve que assistir, onde ele morreu aos poucos pela maldade daqueles egoístas, orgulhosos, vaidosos, que tentaram destruí-lo, apenas destruindo o corpo, mas como Deus não estava plenamente dentro da sua intimidade, criou-se esse sentimento de ódio por esses personagens dessa sua penúltima encarnação, e eles estão aí no plano espiritual necessitando do perdão. Para aqueles de nós que trabalhamos como médiuns em reuniões mediúnicas, sejam médiuns passistas, esclarecedores, médiuns de psicografia, de psicofonia, conhecida vulgarmente como incorporação, sabemos a dificuldade quando o esclarecedor ou doutrinador pede para esses espíritos que perdoem. Porque quando nós desencarnamos, a noção de tempo se perde. No plano espiritual, não temos relógio contando 24 horas, uma semana, um mês, um ano. E para aquele que está nesse estado de ódio, de rancor, de mágoa, de ressentimento, ele tem menos noção ainda do tempo. Muitos espíritos que são atendidos nessas reuniões mediúnicas, os esclarecedores e doutrinadores perguntam para eles:
Você sabe há quanto tempo que você está nesse estado, perseguindo fulano e ciclana? Ele não tem noção. Você sabe em que anos nós estamos? Estamos no ano de 2021. Qual foi o ano que você desencarnou? Ah, eu desencarnei em 1750. Eu desencarnei em 1500 e pouco. Percebe quanto tempo você perdeu querendo fazer justiça, não utilizando a bênção do perdão? E o espírito, ele perde a noção disso. E aí nós perguntamos, por que a gente tem tanta dificuldade em evoluir? Por que nós temos tanta dificuldade em aceitar, em praticar essa virtude que é o perdão? Amélia Rodrigues, ela vem nos dizer que extraordinária terapia para a ulceração moral é o perdão. Então, o perdão é uma terapia extraordinária. Porque se nós percebermos, nós temos mágoas, rancores, ódios do governo, do deputado, do prefeito, do governador, do vereador, do chefe do condomínio. Temos raiva e ódio do vizinho, do filho, do pai, da mãe, do irmão, mágoas e rancores que só estão fazendo a gente perder tempo. Por quê? Porque não queremos assumir a nossa responsabilidade. Muitas vezes que fui eu quem comecei esse ciclo de ódio, de mágoa e de rancor em vidas passadas. Ou se foi nessa vida, o que eu estou fazendo para mudar e transformar? Porque estamos encarnados com almas que nos prejudicaram e prejudicamos em outras vidas. E esse ciclo, ele só se encerra, o ciclo de continuar encarnando com essas almas, quando eu utilizo o poder do perdão. Se parte de mim, ótimo, que maravilha. Se aquele com quem eu convivo, que diz me amar, mas continua me traindo, me enganando, mentindo, me perseguindo, fazendo coisas que me ferem, que me ofendem, que me humilham, é problema dele se ele não aceitou o meu perdão. Nós temos nas nossas relações, vamos dizer, aqueles que somos muito comprometidos com a justiça divina, com o evangelho que Jesus nos trouxe, convivendo com pessoas extremamente desequilibradas, perturbadas e magoadas, que não entendemos por quê. Muitas vezes nós temos na família pessoas que não sabemos por que não gostam da gente. Eu não entendo nesta encarnação o que eu fiz para estar me tratando assim. Mas qual que é o movimento que eu tenho que fazer? Quebrar essa barreira do ódio, quebrar essa barreira, essa energia da mágoa, fazendo algo positivo. Se fulano não vem até a mim, eu vou fazer o movimento de ir até a pessoa, de conversar com ela, de falar de coisas boas, não de querer ensiná-la a mudar e transformá-la. Fazer o movimento que Jesus nos ensinou que devemos ir até essa pessoa. Há umas 2 semanas, nós estávamos fazendo uma palestra também online, num domingo pela manhã, no Centro Espírita ao qual estamos ligados, e nós levamos uma reflexão de uma passagem de Chico que fala realmente da importância do perdão, o poder do perdão. Por isso que Amélia Rodrigues diz que extraordinária terapia para a exulceração moral é o perdão. Elevada expressão de amor que abençoa quem doa e apazigua aquele que o recebe. Ninguém há que passe pela terra, diz ela, né, pela existência corporal, sem necessidade do plenitivo do perdão. Aí a gente vai contar rapidamente essa história de Chico, que muita gente conhece, mas que faz muito tempo que não contamos nas nossas palestras, mas que cabe muito claramente numa extensão extraordinária para a gente entender o poder do amor e o poder do perdão. Chico Xavier, ele ainda estava vivendo na cidade onde ele morava com a família dele, que a família morava praticamente todos juntos, o pai, os irmãos, o pai quando ainda estava encarnado. E Chico Xavier trabalhava o dia inteiro, né, no seu trabalho profissional, e quando ele saía do trabalho, ele ia direto para o Centro Espírita. Ia para o Centro Espírita, fazia os atendimentos, as cartas,
os atendimentos fraternos, as ajudas que tinham necessidades, e saía do centro espírita, meia-noite, 1h da manhã, e ia para casa. Chegando em casa, Chico tomava seu banho, se alimentava, e ele, certa vez, pegou um cachorro, uma cadela, que estava muito doente na rua, e ele levou essa cadela para casa dele para ele cuidar dela, porque ela estava abandonada. A cadela estava muito doente, praticamente na beira da morte. E ele, toda noite, quando chegava, depois de todas as atividades, meia-noite, 1h da manhã, ainda ia cuidar da cadela. Uma das irmãs dele, que amava muito ele, que ama muito ele, né, vendo que Chico trabalhava o dia inteiro, ia para o centro, ajudava, chegava meia-noite, 1h da manhã, ainda ia cuidar daquela cadela que ia morrer a qualquer momento, ela pensou, eu vou ajudar o meu irmão. O que ela fez? Envenenou a cadela, matou a cadela. No pensamento dela, ela estava fazendo bem, ajudando o irmão dela, Chico Xavier. E Chico Xavier foi para o trabalho, do trabalho foi para o centro espírita, do centro espírita foi para casa, tomou seu banho, comeu e procurou a cadela por um lado, por outro, e não acha a cadela. Onde que foi parar a cadela? A irmã dele aproxima dele e diz, ô Chico, meu irmão, eu vejo que você trabalha tanto durante o dia, sai do trabalho e ainda vai para o centro espírita ajudar, fazer caridade, fazer o bem, vem de lá tão cansado, e ainda tem que cuidar dessa cadela que estava praticamente morta. Eu fiz o que eu fiz, Chico? Eu resolvi matá-la, eu matei a cadela. Chico, quando ouviu aquilo, ele teve um choque. Ele ficou muito triste com essa atitude da irmã. Muito triste. E ele foi transparente, porque quando ela falou, automaticamente ele demonstrou a tristeza dele. E ela viu que ela achou que estava fazendo um bem e deixou o irmão dela triste e desanimado, que ela ficou mal. Aí Chico ficou triste e ela ficou também triste por ter magoado o irmão. Passa 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, Chico Xavier estava preocupado, estava triste por conta do ato da irmã e por vê-la triste também por ter feito isso e magoado ele. E Emmanuel, seu benfeitor, que aparecia todos os dias, um desses dias apareceu para ele e perguntou, Chico, o que está acontecendo? Ele conta, né, como se o benfeitor não sabia, não soubesse, e diz o que aconteceu. E Emmanuel pergunta, você quer resolver isso, meu filho? Sim, Emmanuel, eu quero resolver. Então, vamos resolver isso. O que sua irmã mais gostaria de ganhar de presente? Que faria ela imensamente feliz? Chico pensou e falou, o sonho dela, Emmanuel, é ganhar uma máquina de costura. Aí o benfeitor disse para ele, então, Chico, dê uma máquina de costura para sua irmã. Mas eu não tenho dinheiro para comprar, é muito caro. Faça isso, Chico. Ele foi no dia seguinte na loja, comprou a máquina de costura, parcelou lá em não sei quantas vezes, 10, 20 vezes, porque o salário dele não dava para pagar, e chegou em casa com a máquina de costura e deu para a irmã dele. Quando ela abriu o pacote e viu a máquina de costura, ela ficou tão feliz, que aquele sentimento de tristeza e de mágoa foi rompido. Aí a gente observa, aonde que está o perdão nisso daí? Qual que é o potencial do perdão? Por que a Amélia Rodrigues diz que é uma extraordinária terapia? Quantos de nós temos a capacidade moral, espiritual, psicológica, emocional, de quando alguém nos ofende, nos humilha ou nos prejudica e nos deixa triste, e nós temos esse potencial, essa capacidade de, ao invés de querer vingar, ao invés de querer revidar, darmos um presente para essa pessoa. Isso é uma demonstração de perdão. Chico Xavier foi convidado à prática do perdão na sua forma extraordinária. Quem de nós teríamos essa capacidade de um marido, de uma esposa que nos traiu, que abandonou o lar, que largou tudo, que fez uma série de coisas erradas, e nós vamos comprar um presente para essa pessoa para deixá-la feliz? Percebe até onde o perdão pode chegar? Porque aquela proposta de Jesus de perdoar 70 vezes, 7 vezes, cada ofensa, cada humilhação, cada perseguição, está registrada em um dos livros
do espírito Amélia Rodrigues, que escreve pelas mãos de Divaldo Franco, que, na verdade, foi um diálogo de Pedro, o apóstolo, questionando sobre o que Jesus tinha falado nessa possibilidade de perdoar 70 vezes, 7 vezes. E Pedro, na intimidade com Jesus e os demais discípulos à noite, fez várias perguntas para Jesus que nós poderíamos fazer hoje e que realmente veio dar um entendimento o que é perdoar 70 vezes, 7 vezes. Qual de nós teríamos essa capacidade? Aí nós lembramos de outro momento de uma alma já bastante desenvolvida moral e espiritualmente, que vamos chegar nesse estágio do Chico, vamos chegar no estágio de Madre Teresa de Calcutá, mas precisamos iniciar isso urgente. Não dá para ficar ainda pensando, será que eu faço isso, será que eu não faço? Certa vez, Madre Teresa de Calcutá recebeu uma caixa linda, maravilhosa, com um laço lindo. Quando ela desfaz o laço e abre a caixa, o que tinha dentro da caixa? Cocô, fezes, que uma dama da alta sociedade, incomodada com o trabalho de caridade que ela fazia, resolveu mandar para ela um presente. E mandou uma caixa linda, com um laço lindo, e quando Madre Teresa de Calcutá abre a caixa, e tinha fezes lá dentro. O que Madre Teresa de Calcutá fez? Pegou as fezes, colocou no chão, plantou uma muda de rosas, aquelas fezes serviram como adubo e cresceu uma roseira. Quando essa roseira deu rosas lindas, Madre Teresa limpou aquela caixa linda e maravilhosa, encheu ela de rosas e devolveu para essa dama da alta sociedade. Percebe que cada um de nós damos o que temos aqui dentro? É lógico que estamos num movimento de aprender. Nós talvez não vamos conseguir ainda fazer isso. Muitas vezes alguém que nos ofende, que nos humilha, que nos persegue, nós queremos fazer apenas o quê? Eu vou levar um cafezinho para fulano, para ele entender que eu não estou magoado, que ele não me atingiu, que aquela traição que ele fez de me denunciar ou de mentir sobre o meu comportamento não me atingiu. Vou levar um cafezinho. Às vezes a minha capacidade é de levar um café para essa pessoa. Às vezes a minha capacidade é de ir no mercado, comprar um bolo de queijo, uma chipa, um biscoito delicioso e levar para essa pessoa de presente. Ou às vezes o meu potencial, a minha capacidade é passar num supermercado, numa floricultura e comprar um vaso de flores ou rosas e dar para essa pessoa, sem nenhuma segunda intenção, mostrando para ela que aquilo sim pode ter me magoado momentaneamente, mas eu consegui pensar, repensar e transformar aquele sentimento em algo bom e melhor. E eu consegui fazer um esforço muito grande e pensei, o que eu posso dar de mim para essa pessoa, além do perdão? Dar um presente. Essa pessoa, com certeza, vai levar um choque. Vamos imaginar que a atitude, a reação da irmã de Chico Xavier quando recebeu uma máquina de costura, sabendo que o irmão não tinha condições de comprar, qual que foi o sentimento dela? De alegria e felicidade. Qual que foi o sentimento dessa mulher, essa dama da alta sociedade, ao receber a caixa repleta de rosas, que Madre Teresa ainda escreveu uma carta: com o presente que você me deu, eu adubei a terra e plantei uma muda de rosa. E aqui está o resultado do presente que você me deu. Então, essa possibilidade extraordinária da terapia do perdão é transformadora. Divaldo Franco, que já teve muitos problemas de saúde, que hoje ele está com seus 95, acho que 95, 96 anos, não me recordo agora, há muito tempo atrás, há uns 25, 30 anos atrás, ele diz que ele recebeu praticamente uma sentença de um de seus médicos, que ele teve um problema no coração e o médico disse que ele não iria conseguir viver por mais de 2 meses.
Nesse movimento e conhecimento que ele tinha na época, né, que com certeza hoje já está muito maior na prática da caridade, da consciência, ele pensou, se eu vou morrer, eu preciso pedir perdão para todas as pessoas que eu imagino que eu ofendi. E ele fez um movimento na sua mente, buscando que pessoas que seriam essas, anotou todas elas e deu exatamente o número de 20 pessoas que ele sentiu que ele teria que pedir perdão porque ele acha que ele ofendeu. E ele teve a oportunidade de encontrar cada uma dessas 20 pessoas e pediu perdão para elas. Quando ele completou essas 20 pessoas, Joana de Ângeles veio e perguntou para ele, o que você fez, meu filho? Ah, como o médico falou que eu estou para morrer, eu fui pedir perdão para cada uma dessas pessoas. E Joana de Ângeles disse para ele assim, você acha que apenas fazendo isso está resolvido o problema? Como não? Eu fui até elas e pedi perdão. Eu reconheci até coisas que eu não fiz para elas. E Joana de Ângeles, isso está em uma das palestras de Divaldo, ele conta, para aqueles que tiverem interesse, nós não vamos falar sobre essas fases aqui, porque não temos tempo. Joana de Ângeles explica para ele as 6, 7 fases do perdão. Quais são os movimentos que nós temos que fazer para verdadeiramente ter um perdão completo? Que não é apenas chegar para a pessoa e dizer, me perdoe o que eu fiz. Não. O que nós falamos há pouco? Exemplo de Chico Xavier, que se sentiu machucado pela irmã que matou a cadela que ele cuidava. Deu um presente para ela. O que Madre Teresa de Calcutá fez ao receber uma caixa cheia de fezes? Devolveu flores para a pessoa que lhe deu fezes. Onde o perdão ele pode chegar? Qual que é o meu potencial, a minha capacidade de perdoar? Será que eu estou conseguindo verdadeiramente? Será que aquelas pessoas no dia a dia que me magoam, que me ofendem, é um neto, é um filho, filha, é um marido, é esposa, que às vezes falam umas coisas que não fazem sentido, esquece da gente, nos ignoram, esquece de compromissos assumidos, e aí, de repente, eu me vejo com mágoa e rancor por essa pessoa. Qual que é o meu papel, o meu dever enquanto espírita? Pedir perdão. Me perdoe se eu fiz alguma coisa. Vamos nos reconciliar, vamos sair, fazer um passeio, vamos no parque, vamos fazer uma viagem. Olha, eu fui passear no shopping, eu vi essa bermuda, essa camisa, essa calça, esse pijama, eu vi essa sandália, lembrei de você. Ah, a pessoa vai pensar, mas por que você está me dando esse presente? Não, eu lembrei de você. Eu não estou te dando esse presente para pedir perdão, mas eu estou fazendo um movimento para mudar dentro de mim. Ou essa pessoa adora um prato de comida que eu faço, e faz muitos anos que eu não faço mais isso, eu vou para a cozinha, vou fazer aquele almoço, aquele jantar, aquele lanche, aquele pão, e vou fazer, olha, eu fiz isso pensando em você. A pessoa vai ficar tão feliz que ela vai repensar no que ela fez. Porque nós não mudamos as pessoas. As pessoas mudam quando observam os nossos atos, as nossas atitudes. E lá no Livro dos Espíritos, meus irmãos, Kardec, preocupado com essa questão do perdão, na questão 661, ele pergunta para os espíritos, poderemos ultimamente pedir perdão a Deus que perdoe as nossas faltas? Por quê? Porque está lá no Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. A gente pede perdão para Deus. Como nós perdoamos os nossos ofensores? Será que não estamos sendo hipócritas? Será que não estamos sendo irresponsáveis, mentirosos? Porque não tem como enganar a Deus. Deus sabe verdadeiramente se eu estou perdoando. E Kardec pergunta, poderemos ultimamente pedir perdão a Deus que perdoe as nossas faltas? E os espíritos respondem, Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só o obtém mudando a maneira de proceder.
Então, são os atos, são os meus atos diante dessas pessoas. Muitas vezes eu trabalho numa empresa, preciso desse emprego, convivo com pessoas que não têm responsabilidade, são cheias de vícios, de paixões, de equívocos, e eu tenho que trabalhar dentro de mim o perdão por elas serem assim. E muitas vezes eu perguntar por que eu tenho que conviver com pessoas assim no meu ambiente de trabalho, ou por que eu nasci numa família onde todos os meus familiares são alcoólatras. A maioria dos meus familiares são fumantes. A maioria dos meus familiares são preguiçosos, não gostam de trabalhar, vivem encostando em um e outro pedindo ajuda, que não têm responsabilidade. Por que eu nasci neste lugar, neste meio, com essas pessoas? Exatamente porque Deus enxerga a nossa mudança na nossa maneira de proceder. E nós estamos exatamente nesse lugar com essas pessoas para mostrar a elas o quanto Jesus tem feito bem a nós, o quanto ter abraçado o Espiritismo nesta encarnação conseguiu mudar a minha maneira de sentir, de pensar, de falar e de agir. Não apenas de ficar fazendo caridade em tudo quanto é lugar, indo para o hospital, para abrigo de idosos, orfanato, casa de mãe Joana, embaixo de ponte, de viaduto, em prostíbulo, em tudo quanto é lugar. Porque nós fomos convidados neste último ano, e muitos ainda estamos, a entender que caridade não é só isso. Porque tivemos que ficar afastados de todas as atividades da casa espírita. Não tinha mais pobre para dar o que comer, gente para aplicar o passe no evangelho, no hospital. Nós tivemos que olhar para dentro de nós nessa pandemia e enxergar qual que é o meu potencial, a minha capacidade de fazer caridade, sem essas atividades que o Centro Espírita constrói. Porque nós estamos passando pela pandemia, muito mais aliviados para muitos de nós que já nos vacinamos, já tomamos a primeira dose, a segunda dose, já estamos mais ou menos imunizados. Mas o que nós aprendemos nesta pandemia? Porque muitos de nós estamos assim querendo que volte no presencial os centros espíritas, porque todas as igrejas de outras religiões voltaram já desde o ano passado, e os centros espíritas não. Mas o que eu preciso fazer? O que eu aprendi durante a pandemia? Porque eu tive que conviver mais intimamente com meu marido, com meu pai, com minha mãe, com meu esposo, com minha esposa, com minha noiva, com meus vizinhos, com o cachorro que eu crio e só vejo à noite ou pela manhã, ter que ficar o dia inteiro com ele, com ela, ter que cuidar de filho, ter que cuidar de casa. Eu tive que fazer coisas que até então eu jamais imaginei que eu voltaria a fazer. Porque na minha cabeça, quando eu iria deixar o meu trabalho é quando eu aposentasse. E aí eu tinha outros planos para minha aposentadoria. De repente, todos os seres humanos foram convidados a ficar trancados dentro de casa. E aí o número de pessoas que não suportaram essa convivência, que estavam convivendo na superficialidade, que não conseguiram perdoar, que não conseguiram ser fraternos solidários, separaram. Mudaram da casa do pai, separou do marido, separou da esposa, separou de tudo. Deu cachorro, deu gato, deu planta, porque entendeu que aqui dentro não foi construído raízes da verdadeira caridade, do verdadeiro perdão. Porque ainda precisamos aprender o que eu tirei dessa pandemia, o que eu aprendi, o que eu consegui fazer para que eu saísse ou eu esteja passando por essa pandemia um homem, uma mulher melhor. Porque lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, nós temos perdoai para que Deus vos perdoe, dizendo claramente que antes de pedir perdão a Deus, eu tenho que me reconciliar com o meu inimigo. Quantos de nós pedimos perdão, mas continuamos ainda com mágoa, rancor, ressentimento de uma série de pessoas e pedimos que Deus nos perdoe? E Kardec faz essa pergunta. E os espíritos que termina de responder: aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só o obtém mudando o proceder. As boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais do que as palavras. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá
ser brando e pacífico. Quantos de nós conseguimos ser brandos e misericordiosos? Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação, sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhes possam desferir. E mais à frente, no próprio capítulo 10, tem lá reconciliação com os adversários, que a gente aconselha que depois vocês, hoje, antes de dormir, amanhã ao acordar, pega o Evangelho e leia essas mensagens na sua totalidade, para entender o sentido, né, de perdoar para que Deus os perdoe, e reconciliação com os adversários. Porque diz lá, reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho. Olha a extraordinária terapia do perdão que a Amélia Rodrigues faz. E Jesus disse isso lá em Mateus capítulo 5, versículos de 25 a 26. Reconciliai-vos com o mais depressa possível com o vosso adversário enquanto estáis com ele no caminho. Por quê? Porque se eu não me reconcilio com esse adversário, eu desencarno, ele desencarna, cada um vai para um lugar e talvez eu nunca mais vou encontrar essa alma. Aí vocês poderiam me perguntar, se eu não me reconciliar com ele e nunca mais vou reencontrá-lo, então não está resolvido o problema? Não, não está resolvido o problema. Porque quando eu criei ódio, raiva e construí a necessidade de que eu perdoe, eu infringi uma lei de Deus. Não é uma lei do José, do João, da Marina, do Pedro, da Joana, não. É uma lei divina. Então, nas minhas próximas encarnações, eu terei que vivenciar experiências onde eu terei que colocar o perdão. Quando eu tomar consciência da minha responsabilidade, assumindo ela e pedindo perdão por algo que eu possa ter feito e prejudicou algum dos meus semelhantes, eu estou tomando consciência, os benfeitores, percebendo essa abertura na minha alma, vão me ajudar, provavelmente, proporcionando uma possibilidade no plano espiritual, enquanto encarnado estou dormindo, uma reunião para que haja uma reconciliação. Então, aquela situação que eu separei do meu marido, da minha esposa, eu nunca mais quero ver aquele homem, nunca mais quero ver aquela mulher na minha vida. Nós, como espíritas, sabemos que não é assim. Que nas próximas encarnações, esse marido, essa esposa, vai vir como seu filho, como sua filha, como seu pai, como sua mãe, ou, novamente, como seu marido ou como sua esposa. Por isso, a necessidade, São Mateus, capítulo 5, reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário enquanto estáis com ele no caminho. Digo-vos em verdade que daí não saireis, seria das encarnações, não saireis enquanto não houver pago o último ceitil. Na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. O espírito mau, como nós falamos lá no início, espera que o outro a quem ele quer mal esteja preso ao seu corpo e assim menos livre para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais os de subjugação e possessão. Deus permite que eles nos obsediam para punir do mal que a seu turno nós praticamos em outras vidas. E aí a gente vê tantas mensagens no próprio Evangelho que vem abrir nossa mente, que quando ele diz, né, quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência, da nossa atual encarnação. É principalmente para que elas não se perpetuem nas existências futuras,
Não saireis de lá, da prisão, enquanto não houverdes pago até o último centavo. Isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. Então está aí, como diz Amélia Rodrigues, a extraordinária terapia do perdão, que é amor também. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem outra mensagem maravilhosa para que possamos refletir, que fica para uma próxima vez, sacrifício mais agradável a Deus, que volta a falar de reconciliar-vos com o vosso irmão antes de depordes vossa oferenda no altar. Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça de seu próprio ressentimento, que antes de se apresentar para ele e ser perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. É difícil? É trabalhoso. Porque nós temos certeza, meus irmãos, que quando tivemos a oportunidade de voltar ao mundo nessa encarnação, os benfeitores prepararam essa encarnação com muito carinho e muito amor. Fizemos propostas de fazer todo o nosso esforço possível. Chegamos aqui e esquecemos. Mas eles estão a todo momento nos lembrando, pelas mensagens, pelas palestras, pelas leituras, pelas reflexões que fazemos sozinhos, para entender e mudar dentro de nós isso que é importante. O que ele diz com essa fala, reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando a apagar a discórdia da atual existência, é dizendo que se a gente não se reconcilia, nós estamos jogando para as próximas encarnações. E nós queremos ter paz, queremos ser felizes. E como que eu vou ter paz e vou ser feliz? Guardando mágoa, rancor, ódio e ressentimento. Que façamos o movimento do perdão, que sejamos aquele primeiro que entende isso e faz o movimento da caridade, de envolver, de ajudar, de oferecer algo de bom e maravilhoso que possa sair de nós. Seja na forma de uma rosa, de um vaso, de um prato de comida, de um presente, de algo que vá fazer a pessoa feliz. Se ela não aceita, é problema dela. Se ela recebeu com segundas intenções, é problema dela. O importante é que eu faça esse movimento de reconciliação e de união, porque viemos neste mundo para sair dele melhor. E nós só vamos sair daqui melhor quando fizermos essa extraordinária transformação pelo amor e pelo perdão, porque quem perdoa cresce, quem recebe o perdão renova-se, né? O perdão é o sinônimo e a demonstração do quanto já estamos construindo o amor dentro de nós. E não estamos sozinhos nessa empreitada. Os benfeitores estão a todos os dias investindo em nós para que consigamos mudar a nossa história e sermos pessoas melhores. Um dia como Chico, um dia como Madre Teresa, um dia como tantas almas que já demonstraram que conseguiram ser simples e humildes, conforme Jesus ensinou, entendendo essa proposta extraordinária que Jesus nos trouxe, que é o Novo Testamento, que é a proposta extraordinária pela transformação pelo amor. Que Jesus nos abençoe, que nos envolva, que não nos falte a força e a coragem para conseguirmos mudar e transformar. Porque nós conhecemos pessoas dentro da nossa própria família que estão aí há 30 anos com mágoa de coisas que outros disseram lá atrás que às vezes não tinham sentido nenhum. E até hoje carregam a mágoa e o rancor, não falando com um familiar, com um amigo, por algo que disse, ofendendo a minha moral, ofendendo a minha pessoa. Como se nós fôssemos deuses, né? Como se não tivéssemos erros, imperfeições. Que possamos entender que neste caminho estamos entendendo nessa encarnação que somos nós aqueles que têm que dar o primeiro passo do perdão, do sacrifício, da renúncia, da calma e da paciência. Lembramos a todos que a palestra ficará gravada, depois estaremos compartilhando pelo WhatsApp, que vocês compartilhem pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Vamos encerrar fazendo a nossa prece, né, agradecendo pela imensa oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez pelas redes sociais, já voltando no presencial, que na próxima vez eu prometo, Milúcia, prometo, né, aos companheiros que estarem no centro presencialmente, que Deus permita isso se Ele quer. Então vamos fechar os nossos olhos, agradecidos a Deus, nosso Pai,
pela imensa oportunidade desta encarnação, desta vida. Agradecer a Deus, nosso Pai, pelo corpo perfeito, pela inteligência. Agradecer ao Senhor pelas provas e expiações que estamos tendo a oportunidade de poder devolver para a vida o que tiramos em outras encarnações. Agradecer pela família que nos recebeu nesta encarnação, pelo lar que foi construído, que fizemos parte e fazemos parte dele, pelos nossos pais, que se não fossem por eles, não estaríamos aqui, que nos aceitaram como filhos, nos educaram como podiam, nos deram a criação conforme entendiam que era melhor. Agradecemos pelo lugar que vivemos, onde construímos a nossa vida, onde trabalhamos, nos desenvolvendo profissionalmente, ganhando o pão de cada dia, onde temos a oportunidade de reencontrar almas muito queridas na cidade, no estado, neste país, onde temos a oportunidade de reencontrar almas que temos o dever de aprender a amar e compreender, agradecendo ao Senhor por tantas coisas maravilhosas que têm nos acontecido e que ainda nos acontecerão. Fortaleça nossa fé, nossa esperança, nosso otimismo, que não falte a coragem, que não falte a esperança e a disposição para superar os desafios. Mais uma vez, obrigado pelos problemas e as dificuldades que batem à nossa porta e por estarmos aqui, reunidos em teu nome. Que os benfeitores da União Espírita de Maria Eulália possam nos envolver, fluidificando as águas que estão nos copos, nas garrafas, nas jarras, nos garrafões da nossa casa, chegando até o nosso lar, os nossos familiares, essas bênçãos que nos envolvem, que fortalecem o nosso propósito no bem. Que tenhamos uma boa semana, um bom mês que se inicia, permanecendo contigo, Jesus, em todos os dias da nossa vida. Que assim seja, graças a Deus.